Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Boa tarde a Joyce Prado, cineasta, Boa convidada tarde. dessa nossa sessão do Cineclube Virtual. A gente acabou de assistir uma das obras dela, que é o Cartas de Maio, que não é um filme propriamente dito, mas a gente vai contar para a gente melhor sobre isso daqui a pouco. Esse Cineclube Virtual é uma iniciativa que nós da DUF temos feito praticamente desde que a quarentena começou, como uma maneira da gente ficar em contato, apesar do isolamento, e também entendendo que a arte e a cultura são fundamentais para que a gente enfrente esse período tão difícil de uma maneira melhor. Então, quero agradecer muito a Joyce por ter topado participar desse debate, por ter disponibilizado o filme dela para a gente exibir. Então, agradecer por mais essa colaboração, né? E vou começar. A live vai funcionar da seguinte maneira, para quem está nos assistindo: questões, comentários que vocês tenham para a Joyce, é só escrever aqui nos comentários da live, que aí eu passo para ela responder. E eu vou começar fazendo uma pergunta que é um pedido para falar mais sobre esse projeto que a gente acabou de ver. Como que surge o conceito, né, como que surge pela primeira vez a ideia desse projeto, como que esse conceito vai sendo modificado ou não, se permaneceu o mesmo, como que foi a produção desse conteúdo e depois a difusão e a recepção. Então, estou te pedindo para falar tudo sobre esse projeto. Então, vamos lá. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando aí. Muito feliz de participar, ainda mais porque acaba sendo uma maneira da gente trocar mesmo à distância. O Cartas de Maio, ele na verdade é um projeto que origina-se de uma pergunta. Eu vou dizer, ele é realizado em 2018, mas a pergunta veio em 2016, que era há quantos dias estávamos da dita abolição da escravidão no Brasil. E aí você vai para aquelas calculadoras online, tenho ainda salvo até hoje a pesquisa, e eu me deparo na época com um número que é inferior a 47 mil dias. E quando eu penso sobre a materialidade desse tempo, você começa a entender o quão próximo estamos em data desse evento e, consequentemente, o quão próximo o sistema que a gente vive e a dinâmica de sociedade que a gente vive também está muito próximo à data do evento. A partir desse pensamento, eu comecei a pensar em como realizar um conteúdo audiovisual que conseguisse trabalhar com essa materialidade de tempo. Então, primeiro tem-se um projeto de série, que também está em desenvolvimento, não sei se ainda vai acontecer ou não, mas é uma série que ela se relaciona com diferentes esferas desse tempo, então se relaciona com os anos, os meses, as semanas e os dias, e vai trazendo diferentes, eu acho que ao todo são 5 unitários, né, uma minissérie, então 5 unitários que vai trabalhando essa relação de tempo, e vai buscando demonstrar no mundo contemporâneo quais são as evidências as evidências da não abolição. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas até realizar uma série com todos os desafios de financiamento, de vendas, de parceria com o canal, até mesmo de maturidade profissional da minha parte, ia levar um bom tempo. E aí eu pensei e fiquei pensando que eu queria alguma coisa que pudesse ser produzida de uma maneira mais prática, mais ágil e que também conseguisse ter uma comunicação mais direta, né?
E aí um dia eu estava parada, assim, daí que a gente chega em 2018 já, início de 2018, e é quase como se eu recebesse um sussurro, envia cartas. E na época me pareceu uma resposta muito boa, porque a carta é justamente uma relação que traz subjetividade, né, para quem está enviando, e justamente faz a nós, quanto pessoas negras, acessar justamente um lugar de cumplicidade para quem a gente está enviando as cartas. E o desejo de contar e de narrar e de mostrar tanto as coisas que foram positivas dentro dessas décadas, né, desses 133 anos que vai fazer agora, 136, 132 anos que vai fazer agora, depois da abolição, mas, e ao mesmo tempo você humaniza, né? Você precisa pensar qual era o nome do seu ancestral que estava vivo naquela época, quais eram os sentimentos, as ansiedades, os desejos. Ele estava sozinho, ele estava em família. Como é que ele recebeu essa notícia? Ele recebeu essa notícia, né? Quanto tempo se levou para que a notícia da abolição realmente chegasse a essas pessoas? Então você começa a se questionar, no fazer a carta, a gente passa a se questionar sobre coisas que são muito próximas ao que é o cotidiano também, de se pensar o que dizer para uma outra pessoa e como essa pessoa vai estar ou está quando ela recebe essa carta. E aí eu decidi convidar algumas pessoas no primeiro momento, então convidei as pessoas que fazem parte dessa primeira temporada, e também fiquei muito reflexiva sobre qual seria o local. Na época eu já tinha gravado na Ocupação 9 de Julho, que é o local da filmagem, e para mim é muito interessante porque é um lugar antigo, né? É um prédio antigo, mas que hoje ele já foi se ressignificando, e ao mesmo tempo você tem o picho, você tem as plantas que crescem ali dentre os chãos, dentre os assoalhos, você tem a cidade que já cresceu à volta, você tem o fato de ser uma ocupação e está sendo um espaço de resistência. E aí eu fiquei pensando também sobre quanto que isso vai somando a essa maneira que a gente está buscando de um espaço de memória. Ali a gente consegue também ver a materialidade do acúmulo da memória dentro daquela arquitetura. E a partir disso a gente acaba realmente criando uma possibilidade de encontro, né? O encontro desses sentimentos e dessas sensações que as pessoas que estavam lendo as cartas têm carregado com elas, e ao mesmo tempo esse espaço físico que é tão cheio de memórias acumuladas também, e dessas sobreposições, né, que acontecem sobre essa arquitetura antiga. O Cartas de Maio é uma produção da Oxalá, que é a minha produtora, e foi financiada pela produtora também. A gente realizou a produção em um dia apenas, foi bem... Um dia foi. Foi em um dia a gente fez a gravação de 8 personagens, e tem uma personagem convidada, que é a Ana Paula Barreto, que na época ela estava fazendo um estágio na Etiópia. E aí tem gravações dela na Etiópia e gravações dela em Nova York. A Ana é do Jardim Ângela e acaba fazendo a formação dela por políticas afirmativas, e atualmente, e naquele momento, estava fazendo o mestrado dela em Nova York. E aí foi um dos episódios que eu gosto muito, porque eu recebi as imagens, daí editei, e também me dá uma sensação muito dessa carta que passa por diferentes partes do mundo, né? Você está falando de 2 países diferentes e de uma moça brasileira. Então a gente fez esse convite, recebemos essas pessoas, fizemos a gravação em um dia, e é um local também que tem pontos de perspectiva incríveis, e que a gente consegue recriar e criar imagens muito fortes, né? Trabalhando com essas ideias das sobreposições, de tudo que tem de composição de quadro ali. E foi muito... É um projeto que eu gosto muito. Até hoje eu não escrevi minha carta, já tentei, não consigo. Quem sabe numa próxima
para a segunda temporada, que seria esse ano, né? Mas em vista de não conseguir abrir câmera no mês de março e abril, a gente acabou não realizando. E a segunda temporada, a tentativa foi convidar pessoas de outras cidades e elas enviarem as imagens. Mas daí a gente percebeu que não conseguia se construir a mesma potência, né? Pela necessidade do registro visual mesmo, ter um outro cuidado. Mas ainda se tem o interesse também de no próximo ano a gente conseguir ir para outras cidades e registrar pessoas de outras cidades. Acho que é isso. Acho que eu passei por tudo. Quanto à exibição, ele é uma websérie, então os lançamentos ocorreram via YouTube e pelo Facebook. A gente conseguiu exibir o ano passado no Encontro de Cinema dos Osmo Bubu, e a gente fez algumas outras exibições em parcerias com universidades e também instituições, sendo inclusive passado na ONU. Pela Ana Paula Barreto, ela fez uma projeção na Etiópia, e a gente fez projeções também em Genebra e Nova York. Joyce, e a recepção das cartas, quando as pessoas assistiram nesses espaços tão diferentes entre si, como que foi a recepção? Acho que eu consegui acompanhar 2. Coincidentemente, eu estava em Genebra quando passou, né, por também questão de participar de eventos de cinema que eram próximo, e que também era um contexto bem diferente, na verdade era dentro de uma fellowship que a ONU oferece para pessoas afrodescendentes, então são pessoas negras de diferentes países, Latinoamérica, África, outras em diáspora na Europa, e eu acho que tem um impacto, né, de também começar a humanizar esse passado, assim, de começar a refletir sobre justamente quem eram essas pessoas, no sentido de nome, sobrenome, constituição familiar, desejos, amizades, cotidiano, o que se fazia, né? Então, acho que esse é um ponto que intriga bastante as pessoas. Eu acho que também vale comentar um pouco do impacto das pessoas que participaram. Realmente foi um dia muito emocionante, pensando assim, para mim, tive que acompanhar várias leituras, foi um desafio, e para as pessoas que leram, teve um impacto de também começar a refletir sobre esses pontos, né? Então, mesmo para quem assiste, quanto para quem acaba participando, esse é um impacto muito forte. Como normalmente o CAPES é apresentado com outros trabalhos, eu acho que as pessoas ficam com essa sensação, quando assistem esse e outros projetos que eu tenho, com essa sensação dessa busca de diálogo com o passado, busca de diálogo com a comunidade negra do passado, através desse encontro que é possível no audiovisual, né? Então, às vezes acaba sendo muito essa relação com a memória, o impacto, acaba sendo muito a relação com essa história que a gente não consegue acessar de maneira mais objetiva, né? E da necessidade que a gente tem de reescrever essa história mesmo, ou de recontar. Acho que mais do que reescrever, é a possibilidade de contar. Tem uma das cartas que eu gosto muito, que é a do Aloysio Letra, e eu gosto porque ele está escrevendo para pretos do futuro, né? E buscando deixar um registro sobre os eventos desse período, de hoje, desse mundo contemporâneo. Então, eu acredito muito na possibilidade desse registro agora ser mais presente e ser existente para a gente. Uma coisa que era muito difícil da gente acessar. Outro dia eu estava olhando as fotos antigas de família, também para um outro projeto, e um dos registros que se tem da minha avó pequena era ela, entre 8 e 9 anos, sendo babá de 2 meninas brancas. E então esse registro existe porque ela era babá das meninas, né? Se ela não fosse, esse registro provavelmente não existiria.
Só que agora a gente está num momento onde os registros eles existem por nós, pelo nosso desejo, pela nossa presença, pela nossa câmera, pelas nossas escolhas. Então, isso que é um momento muito... É um momento de exceção mesmo. Se começa a ter uma outra possibilidade de relação com memória, audiovisual e fotografia nesse período que vivemos hoje. Joyce, tem uma pergunta aqui, se as cartas foram solicitadas com antecedência ou as pessoas escreveram no dia da gravação. Não, não foram solicitadas com antecedência. Foi legal que veio a ideia, daí eu encontrava algumas pessoas e falava, então, o que você acha dessa ideia? Você acha que é legal e tal? Daí a pessoa falava, não, eu gosto muito, eu posso... E daí a pessoa se voluntariava, eu posso participar? E então elas tiveram um tempinho para poder escrever, ainda mais que daí a gente foi batendo os horários, as datas, para conseguir que as pessoas participassem. Ele falou que muitas questões do Cartas de Maio estão presentes na tua filmografia, na tua obra. Fala um pouco mais, até pensando que tem gente que está assistindo que não conhece, né, as tuas outras produções, tua carreira. Carreira. O próprio nome da produtora, né? Já tem essa indicação, mas fala um pouquinho disso, assim. Eu acho que é muito recente também pensar em uma unidade dentro da minha produção, até porque eu venho de uma formação de audiovisual onde eu fui aprendendo a fazer um pouco de cada coisa. Então, eu sei editar, eu sei operar câmera, eu faço direção, eu faço roteiro, eu faço produção, eu faço assistência de direção. Então, acaba sendo uma formação bem... para quem também faz cinema independente, né? A gente não vai ficar contratando várias pessoas, a gente vai resolvendo. E aí, pensando no que a Oxalá tem feito de produção nesses últimos 4 anos, que é mais ou menos o tempo da produtora, normalmente é muito dialogando com a diáspora e com as maneiras que a gente encontra para conseguir garantir esse diálogo em tela sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Acho que a gente fica muito nessa linha. Então, o Cartas, ele é anterior a 2 trabalhos, ele é anterior a 3 projetos que eu acho que dialogam muito com ele, que é o clipe Notícias de Salvador, da cantora Led Luna, que por mais que seja, por mais que ele tenha um tempo de um clipe, que é mais ou menos 3 minutos, a gente tinha que trabalhar a ideia da saudade. E a ideia da saudade começou a ser um espaço indefinido, um espaço que não precisava ser reconhecido. E, ao mesmo tempo, toda a maneira que a gente trabalhou o figurino, toda a maneira que a gente trabalhou a câmera, que a gente trabalhou a montagem posteriormente, foi com uma ideia de se criar um álbum de memórias entre 3 gerações. Então, a gente tem a filha, a mãe, que seria a Lued, e a avó. Então, essas 3 gerações, elas são retratadas dentro desse espaço que acaba se traduzindo como saudade, como ancestralidade. E aí a gente fica com essa sensação de atemporalidade. E essa tem sido uma das sensações que eu tenho buscado mesmo, essa sensação de atemporalidade. Depois eu estou para lançar um longa-metragem, agora talvez a Dirma seria no segundo semestre, e esse longa-metragem chama-se Chico Rei Entre Nós. Chico Rei foi um rei congolês que foi trazido durante o ciclo do ouro e levado para Ouro Preto. Ele perdeu esposa e filha na travessia e chegou ao Brasil junto ao seu filho e outros conterrâneos. Ele prometeu liberdade para esses conterrâneos e, de acordo com o que chamam de lenda, ninguém vai saber agora
como a gente consegue provar as histórias, que não tem só a história dele, né, mas ele consegue alforriar a si e aos seus familiares e conterrâneos. E até hoje você tem na cidade de Ouro Preto, no final do ano, na época dos Dia dos Reis, você tem o reinado de Chico Rei. E esse filme, e aí pensando, né, na construção e como ele acaba dialogando com Cartas de Maio, ele também busca humanizar esse passado. Então a gente parte para uma investigação de compreender como o Chico Rei continua sendo presente nas atuações das comunidades negras atuais, em São Paulo e em Ouro Preto, e ao mesmo tempo a gente consegue reacessar ou recontar essa história que muitas vezes coloca o africano trazido quanto escravizado como uma pessoa de não conhecimento, oca, né? Sem passado, sem aprendizagens, sem religião, sem cultura. E aí a gente começa um debate de conseguir evidenciar sobre quais eram as expertises que os colonizadores buscavam quando traziam os africanos para a América Latina, para o Brasil. Então, é de novo um início de diálogo com outro período, aí trazendo muito da sua atuação das irmandades, as irmandades negras que são de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, o que elas faziam, a representatividade que elas têm até hoje. A gente tem irmandades de mais de 300 anos, que são pontos de resistência, são pontos de organização de comunidade, eram referências dentro dessas comunidades e que acabam sendo desmobilizadas pelo processo de gentrificação, que é o que a gente vê muito forte em São Paulo, mas a gentrificação, por incrível que pareça, também acontece em Ouro Preto, que é uma cidade pequena, né? Então, esse seria um outro trabalho que dialoga bastante com com o que ressoou do Cartas dentro dos meus outros projetos. E agora tem um curso em desenvolvimento que chama Calmon, que fala um pouco sobre a infância da minha mãe e a maneira e a não perspectiva, né, nessa infância. Então, ela morava em um distrito aqui de São Paulo chamado Calmon Viana, tinha pouco acesso à mãe, porque a mãe era empregada doméstica e só retornava aos finais de semana, e ela passava a maior parte do tempo com sua avó. Nessa espera, esse filme fala muito sobre a espera e a possibilidade ou não da maternidade para as mulheres negras, a negação dessa maternidade. E, ao mesmo tempo, o Calmon ressoa porque também esse outro espaço de memória que eu não acesso, né, que não é uma vivência que eu tive, mas que acaba representando o local aonde o relacionamento entre a minha avó e a minha mãe se estabeleceram, ou não se estabeleceu, né? Então, ela é a tradução de um espaço físico que carrega essa memória dessa não maternidade, dessa criança que espera por a sua mãe, mas também não tem possibilidade de ter essa mãe. Então, esses são os projetos que eu sinto que ressoam mais, o Cartas de Maio, e, ao mesmo tempo, ele acaba sendo ele acaba me trazendo mesmo uma revelação, uma afirmação de por onde eu quero caminhar com as minhas produções, que é realmente a possibilidade do encontro entre o passado e o presente, mas principalmente a humanização do passado, da gente conseguir refletir mesmo quem eram essas pessoas, o que elas desejavam e compreender também quais são as expectativas para a comunidade preta do presente, assim. É isso. Joyce, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é sobre a ocupação 9 de julho. Né? Muita gente não sabe o que é essa ocupação, onde fica, que prédio é esse. Tu comentou que também já tinha filmado lá um outro projeto. Então, se puder falar sobre esse lugar do Cartas de Maio. Tá ótimo. A ocupação 9 de julho, ela fica num prédio que é do governo federal,
e que eu acho que vai fazer 2 décadas que já não é utilizado, e ela já teve 2 momentos de ocupação, ali no início de 2000, ali entre 2003, 2010, não vou conseguir dar a data exata, e hoje em dia, quando em 2000, mais ou menos 2016, 2017, você tem o movimento de moradia que ocupava o Hotel Cambridge também ocupando esse prédio na Avenida 9 de Julho. Esse movimento é liderado pela Carmen Ferreira, que também eu sou mais próxima da filha dela, a Preta, e no primeiro momento que eu conheci a ocupação, eu já conhecia a ocupação no Cambridge, já tinha feito um outro trabalho lá, inclusive, o clipe da Lued Luna, Um Corpo no Mundo, a gente pede autorização para a Preta Ferreira e vai gravar as imagens mais abertas de São Paulo, a gente grava na cobertura do Hotel Cambridge, e depois, já aproveitando o contato também, a gente tem essa entrada na ocupação 9 de julho, que é uma ocupação que depende muito da mobilização dos seus moradores, tem um apoio forte dos movimentos sociais de São Paulo também, de apoio à permanência na ocupação, tem um enfrentamento jurídico muito forte, um enfrentamento de resistência muito forte na ocupação, e, ao mesmo tempo, é uma ocupação que hoje é composta muito por imigrantes e brasileiros, então também tem essa característica da ocupação 9 de julho, e aonde se tem muitas atividades para os moradores e para as crianças. Tem uma biblioteca incrível, infantil, muito bonita. A Escola de Arquitetura de São Paulo também tem uma atuação lá em marcenaria, auxiliando também no tempo das primeiras reformas. E é esse ponto de resistência, de cultura, de moradia, tudo junto no centro de São Paulo. Que mais que foi? Que tem festas incríveis também, acho que é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre as cartas. Tu pediu, né, para algumas pessoas, algumas delas colocam no fim a dificuldade de escrita, no tempo que precisaram para isso. Tu acompanhou isso, não acompanhou? Elas te deram retorno, não te deram? Como que foi esse como que foi essa troca, né, com essas pessoas sobre as cartas? E aí, depois que as cartas chegam em ti, como que é o teu processo de criação a partir dessas cartas? Né? Porque aí cada carta vai ser lida num espaço específico da ocupação, às vezes repete, às vezes não. Então, queria te perguntar essa parte, né, da criação do cartas. Sim. Então, pensando na criação no todo, eu visitei a ocupação um dia, acho que uma semana antes, para também pensar os locais que eu considerava mais interessante da gente fazer o registro. Sobre o diálogo das cartas, acho que a dificuldade da escrita, para a maior parte, foi justamente, eu acho que mudava um botão, assim, mudava, como dizem, o mindset, não sei, muda alguma coisa, né? Quando a gente redige um texto dissertativo sobre a experiência das pessoas negras no Brasil, eu penso que a gente atua de uma maneira mais subjetiva, o que também consegue e constrói um certo afastamento, né? A gente vai lidar mais com informações, com dados, com fatos. E a dificuldade que era relatada era justamente a partir do momento que se pensava sobre o outro ser humano que estaria recebendo essa carta. E começava a se pensar onde ele estava e em quais condições que ele estava. E aí isso, de alguma forma, abre uma caixa de Pandora, assim, saem muitas coisas, né? E saem muitas reflexões. Então, os relatos que eu tinha era sobre a dificuldade da escrita, sobre essas reflexões que eram trazidas, né? De se pensar esse pouco tempo, né? No final, são 47 mil dias, um pouco mais do que isso,
né, que 300, 500 dias a mais daquela data. Então, se pensar esse tempo e começar a refletir sobre as similaridades que a gente vive hoje com relação àquele período, era uma coisa que trazia a dificuldade da escrita. É uma coisa que às vezes travava, né? Algumas pessoas optaram por escrever para suas avós, para suas bisavós, que também já viviam em contextos muito distintos e muito mais próximos ao que era o período da escravidão. E aí, essa parte era uma parte que bloqueava, assim, mas daí todo mundo conseguiu ultrapassar e chegar. Mas as cartas, eu só estipulava, só pedia para ser mais ou menos uma lauda e meia, né? Já pensando um pouco no tempo que ficaria de tela, mas se as pessoas ultrapassassem isso também não tinha problema. Eu digo que eu deixei todo mundo muito livre para escrever e conduzir e se direcionar a quem desejasse, né? E dentro do processo de filmagem, a gente repetiu algumas vezes. Então, em média, cada uma das cartas a gente gravou de 4 a 5, fez de 4 a 5 takes, explorando diferentes planos. E depois que veio, em algumas, a questão de trazer alguma coisa mais musical, ou de trabalhar alguns ruídos de uma maneira diferente. Teve uma carta, inclusive, enquanto eu estava editando, eu estava escutando e falava, ué, mas que melodia é essa que está junto com o áudio da leitura da carta? Eu falei, gente, mas não tinha ninguém cantando. E daí eu chamei o Arthur, que era assistente de produção, e na época estava comigo também na edição, e ele escutou e falou assim, nossa, ficou muito boa essa música que você colocou. Eu falei para ele, eu não coloquei música. Então, ficou sendo uma experiência muito livre das pessoas, e acho que todo lugar, toda essa sensação também de ruína, né? Porque ali também, naquela época, o andar que a gente gravou ainda não tinha sido reformado pela ocupação. Hoje em dia, teve-se uma reforma e se tornou uma galeria ali no topo. Mas ele não tinha sido reformado. Então, era um lugar bem... não sei, era muito... Era essa ruína, era vazio, era bem louco também. Não sei dizer direito. Então, as cartas, elas tinham... Cada uma trouxe um ritmo muito diferente, um estilo de escrita muito diferente, um tempo diferente. E eu acabo trabalhando um pouco mais isso na edição mesmo. Mas eu gosto muito dos locais que a gente conseguiu ali fazer a gravação. Eu acho que eles são muito, muito fortes e a gente conseguiu trazer uma variedade no registro mesmo. Acho que eu gosto muito dessa possibilidade desses diferentes locais em um lugar só, assim, esses recortes. A gente tem uma pergunta aqui que começa com um elogio, né? Parabéns pela sensibilidade do projeto. Aliás, tem vários elogios aqui nos comentários. Depois a live fica, né, no Facebook da DUF, fica gravada ali, então dá para tu entrar lá e ver os vários elogios que as pessoas estão fazendo durante essa conversa. E aí depois um pedido para tu comentar mais sobre esse recurso das cartas, para fazer dialogar essas gerações. Nesse período que se fala em extinção das cartas, tu vai e aposta todas as suas fichas nesse veículo de comunicação. Para além disso, valoriza a carta aos mortos e desconhecidas, que acabam sendo verdadeiras cartas abertas. Então, essa é a pergunta, comentário que eu ia te pedir para falar sobre. Tá bom. Deixa eu ver. Então, acho que eu vou começar falando sobre a minha dificuldade de escrever uma carta, né? Porque eu admiro as pessoas que escreveram. Porque mesmo sendo um veículo ainda que tem se tornado obsoleto, né? Poucas pessoas se enviam cartas, mas eu acho que a ação, e é um ponto importante, as pessoas escreveram suas cartas, elas não digitaram suas cartas, acho que teve uma carta digitada só.
mas normalmente passada a limpo. Mas as pessoas pegaram as canetas, os seus papéis, os seus cadernos, e elas escreveram essas cartas de uma maneira corrida, né? Então, não tinha riscos, as pessoas não ficaram depois reescrevendo, relendo, reeditando, que é um costume muito forte quando a gente faz a redação dentro de um programa de edição, no Word ou no e-mail, né? Então, eu acho que tem essa materialidade já da subjetividade de cada pessoa e da sua letra e do seu jeito de escrita e de se relacionar com esse papel. E, ao mesmo tempo, é a aposta de você falar sobre si para o outro, né? De uma maneira que também tira outras interferências, né? Tira outros meios do caminho. É você, aquela caneta e o papel, e alguma coisa vai vir ali. E aí acho que a minha aposta foi muito por acreditar que a carta é um veículo de comunicação muito pessoal, né? E eu queria, acho que uma das coisas que me pegou quando eu tive quando veio a primeira pergunta, como eu disse, que foi em 2016, uma das coisas que me pegou era como trazer a materialidade desse tempo relacionado às pessoas que estavam ali, né? Então, como trabalhar de uma maneira que fosse respeitosa e que não fosse distanciada, né? Acho que diferente como eu disse, diferente de algo que é dissertativo, a carta a gente conta sobre as nossas vivências. E a gente conta sobre as nossas vivências para outras pessoas que também têm as suas vivências, e a gente busca se relacionar a essas vivências, né? Se correlacionar com elas. E eu acredito muito na aposta da pessoalidade que a carta tem. E acho que, para mim, o Carta de Maio mudou uma chave muito grande, que foi justamente de começar a olhar para esse passado, né, da comunidade negra, não como uma massa, não como um evento, né, mas eu comecei a gente tem a teoria da comunicação, a bala mágica, né, que a gente trabalha com as pessoas de uma maneira massificada, e acho que a gente está justamente agora entendendo, você parte para a forma de se relacionar de uma maneira mais individualizada, e era o que eu desejava com cartas mesmo. Eu queria que a gente não visse mais o passado como se fosse uma massa, onde quando a gente se falasse de pessoas negras escravizadas, essas pessoas fossem sem nome, ou sem passado, ou sem desejos, né? Então, a carta, eu acho que é o que possibilita a gente a ter um diálogo com uma outra pessoa, uma única outra pessoa, né? Ficou repetitivo, mas é muito porque é esse desejo de uma pessoa dialogando com a outra, e não com o todo. Então, sou eu, atualmente, conversando com uma outra pessoa do outro lado, que provavelmente no dia 13 de maio de 1888 não teve impacto nenhum, nenhuma diferença na vida dela, nem no 14. E quando essas notícias começaram a chegar, e quando isso começou a acontecer, essa pessoa provavelmente foi colocada para o lado de fora daquela fazenda, ou não teve alteração dentro do seu contrato de trabalho ou não contrato, né? Então, é esse desejo da pessoalidade que me faz apostar na carta. E, ao mesmo tempo, eu acho que a chave que muda é da gente entender que aquele dia era um sonho, né? Acho que desde da primeira e do primeiro africano que chegaram no Brasil, o sonho já era de liberdade, o sonho já era da abolição. E, ao mesmo tempo, a gente precisa se relacionar com o fato de que isso ainda não aconteceu de maneira plena, de que isso ainda continua sendo um processo de enfrentamento constante, né?
mas acho que é muito conseguir se relacionar com essa uma pessoa que sonhava com a liberdade, que sonhava com o acesso a direitos de uma maneira muito próxima que a gente sonha até hoje. Ou tenta materializar. A carta tem isso de ser... Ela é tão pessoal que muitas vezes ela tem um potencial de gerar identificação e de se comunicar com muitas pessoas, né? Os diários, as autobiografias, tem muito essa coisa, né? E as cartas do teu, né, da websérie também conseguem isso, e talvez nesse formato filme ainda mais, né? Porque aí a gente vai ver elas concentradas, né? Não vai ter um período de tempo entre uma e outra, né? Não vão acontecer coisas entre a gente ver uma e outra. Então, essa questão da individualização, mas desse potencial de comunicação mais universal e de identificação, né, fica muito amplificado no filme, né? Foi um baque, assim, assistir elas todas juntas. Queria te ouvir um pouco sobre essa questão websérie-filme. Como que isso funciona de uma maneira e na outra, né? O mesmo conteúdo, mas a forma que a gente vê, como que isso muda. Sim, é verdade. E foi muito... Eu, na verdade, eu acabei compilando todas, porque eu estava justamente conversando assim, não vai dar para fazer a segunda temporada, mas eu gostaria de ter a série traduzida, né? E aí, trocando ideia com a Ana Paula Barreto, que está na websérie, e a minha amiga também, ela falou, vamos aproveitar esse momento e fazer todas as cartas legendadas para o inglês. E no dia 3 de maio, a gente faz esse evento para fora, para as pessoas conhecerem. Eu falei, é legal, né? Estamos aqui, né? Não temos muita coisa a fazer, mas também temos tempo para fazer coisas novas. E aí ela trouxe essa ideia e eu falei, tá, vou juntar tudo. E aí você tinha comentado também, eu falei, pode ser isso. Eu vou juntar todos os episódios e ver o que acontece. E aí juntei, exportei sem assistir. E aí fui pegar para assistir. Eu falei, gente, é muito interessante que você consegue ver a personalidade de cada pessoa e as diferentes perspectivas sobre a mesma provocação, né? Porque pedir para as pessoas escreverem cartas para os seus antepassados era uma primeira provocação. E no final, tem um registro, acredito, muito potente sobre as vivências negras de hoje e sobre as maneiras como as pessoas se relacionam com as memórias e o que fica gravado, né, dos seus familiares ou das histórias que se escutou ou das maneiras que se relacionam com esses antepassados que não se conhecem. E aí a websérie, ela funciona muito dentro de uma dinâmica da gente buscando a criação de um engajamento. Ao mesmo tempo, a Oxalá é uma produtora nova, então também a gente busca criar um portfólio que traduza também o que a gente quer realizar quanto conteúdo e também quanto discurso nesses conteúdos. E foi muito bom porque teve um burburinho, a gente teve algumas matérias na época do lançamento e tudo mais. Agora, quanto filme, eu acho que a gente já vai para uma outra relação, né? Que é uma relação de conseguir colocar a pessoa para realmente aprender aquelas palavras. E tem momentos de catarse super bonitos, assim. Teve alguns registros que a gente... Normalmente, quando a pessoa lia a carta pela primeira vez, as emoções eram muito mais intensas do que ao decorrer dos outros takes, né? Não que não continuassem emocionados, mas conseguiam controlar um pouco mais.
Mas é um projeto que normalmente quando eu escuto algumas das cartas eu já tenho vontade de chorar, porque você começa a imaginar. E acho que isso é uma coisa muito bonita também da possibilidade da carta, né? Você vai conduzindo a pessoa que escuta para as imagens que estão sendo trazidas para você no momento de escrita. Então eu me sinto conduzida por essas vozes, por essas imagens que são provocadas. E a abertura do filme eu deixei como o teaser, né? E o teaser ele busca já levar a gente para um pouco dessa materialidade do tempo, mas também perguntando, né? Quem são essas pessoas? O que elas tinham a dizer? O que eu quero contar para elas, né? Então, eu acho que a sensação do filme, eu fiquei muito, muito feliz. Eu nunca não tinha pensado em fazer isso. E aí, a partir dessa provocação da gente fazer alguma coisa no 3 de maio, e daí teve a possibilidade de Cineclube, eu falei, nossa, talvez seja para a gente fazer um teste e ver o que acontece. Eu gostei muito, porque acho que todas as experiências, as personalidades, você consegue ir potencializando algumas sensações ao longo de uma carta para outra. Muitas sensações foram potencializadas. Que bom, então, que essa sugestão apareceu recentemente, porque é um outro produto com o mesmo material, mas muito diferente, né? E tem uma Sim. pergunta se existe a ideia de criar uma versão Cartas de Maio escrita por crianças. Nossa, não tinha pensado nisso ainda, mas eu acho uma ideia muito legal. Eu gosto bastante. Ia ser super interessante, né? Eu participei atualmente de um projeto que era o Creators for Change do YouTube, que era focado em educação de meninas, que foi uma parceria que saiu agora, no mês de março, com o apoio da Michelle Obama. E eu participei como roteirista. E dentro desse processo de roteiro, a provocação da carta é uma coisa que continua para mim. Então, está dentro do canal da Ana Paula Chongani, e a Ana faz uma carta para sua filha, falando sobre a experiência dela na escola. E, ao mesmo tempo, se aproximou outras 9 meninas negras, entre 5 ou 6, de 6 a 12 anos, e elas vão relatando como é a escola que elas gostariam de ter. E no final, a filha da Ana escreve uma carta curta, né, que ela é pequena, para a mãe, né, dizendo sobre a experiência dela na escola, na experiência com a mãe, com a família. E ficou mega interessante. Acho que seria uma ideia muito boa, vou anotar. E é uma ideia que também dialoga com coisas que já estão na tua filmografia, né? Sim, Quando eu li essa pergunta, eu lembrei na hora, né, do Fábula de Voita, sim. né? Acho que é um filme Uhum. super importante. E aí queria te pedir para falar um pouco sobre ele também. Ah, tá bom. Inclusive, o Fábula está na mostra da SPCine, né? Para quem ainda não assistiu, estão todos convidados. A mostra online da SPCine, junto à Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a qual eu faço parte. O Fábula ele nasce de uma matéria de jornal que anunciava escolas de princesas na cidade de Uberaba, onde as meninas iam aprender sobre organização doméstica, planejamento familiar, culinária, etiqueta. E essa é a escola das princesas. E aí a foto só tinham meninas brancas que participavam dessa escola. E aí eu e a Thalita Oshiro, que é a diretora, outra diretora e roteirista, a gente começou a conversar sobre qual seria essa princesa, né? Que a gente pensa, que a gente imagina que poderia ser diferente, que destoasse desse ambiente da escola de princesas, e aí a gente faz esse projeto chamado Fábula de Vaíta, que é a história de uma menininha negra que chega na casa da avó, depois de ter vivido uma situação de racismo na escola, tem mais ou menos 8 anos, a avó percebe, vê o desenho, né, que fizeram dela,
e começa a contar uma história sobre esse reino e sobre essa menina que não se identificava com ninguém no seu reino. E aí se descobre que o Tuiuiu acaba sendo... Esse Tuiuiu é o substituto da cegonha no Brasil e ele acaba entregando essa princesa no lugar errado, a menininha no lugar errado. E o Fábula, ele foi também um divisor assim, na minha carreira, por toda a maneira como eu fui percebendo a importância de se falar sobre a representatividade negra nas telas e a representatividade na primeira infância, né? E os impactos que isso tem. Então, é muito forte a minha memória com relação ao teste de elenco, a maneira como a gente conversou com mais de 30 crianças, e todas elas relatavam diferentes casos de racismo nas suas escolas. Ao mesmo tempo, era parte do teste que elas contassem as suas histórias favoritas, e dessas crianças, só 2 falaram sobre livros com personagens negras. A maior parte só relatava filmes e livros onde as personagens não eram negras, e normalmente relacionadas à Disney. E aí a gente acaba compreendendo o alcance e a importância do cinema mesmo, do cinema, da produção audiovisual, para que a gente consiga levar tanto a representatividade quanto os debates para os espaços onde as crianças estão. E aí, no caso, a Teca, que era a nossa atriz principal, incrível, ela achava que a história era feita para ela. Ela falava: vocês fizeram um filme sobre mim. Eu vivo isso. E para mim, o que é muito marcado também, o que é muito marcante, é quando tem uma fala que ela diz: mas vó, não tem princesa assim, ela fala no filme. E aí eu perguntei para ela em um dos ensaios: mas o que você pensa quando você diz essa fala? E ela diz que eu sou uma princesa, mas ninguém me reconhece como tal. E ela começou a chorar. E aí é muito... a gente consegue, ao longo da vida, elaborar muito sobre o que é o racismo, os seus impactos, os seus efeitos, o estrutural, o que impacta mais no nosso dia a dia. Mas é muito difícil a gente perceber que na infância existem tantos momentos em que o racismo se apresenta, e infelizmente as nossas crianças precisam começar a elaborar sobre isso tão cedo, precisam começar a compreender isso tão cedo, e o processo de rejeição que isso se desencadeia nelas, e acaba sendo uma coisa que gera identificação também entre as pessoas e as mulheres negras mais velhas, por conta de tudo que a gente já viveu e que é similar a essas crianças. Então, a gente vai passando as gerações sem conseguir amenizar e nem impedir que as crianças vivam o racismo, né? E era muito legal que também no teste de elenco as mães se reuniam esperando os filhos e filhas, e era uma conversa que se tornava um espaço de troca e de confissão, uma roda de conversa que girava em torno da infância. E a nossa necessidade de cura também, sobre essas experiências da infância, né? Então, o Fábula, ele acaba sendo, e trazendo esse diálogo muito, muito forte, assim, para diferentes gerações. É um filme que me deixa muito feliz de ter conseguido realizar. E aí, pegando o gancho dessa pergunta, também me lembrei do MC Sofia, né? Do Empoderadas. Fala pra gente também um pouco sobre esse episódio do Empoderadas e o que foi o Empoderadas como um todo, para o pessoal te conhecer melhor também. Tá bom. Então, em 2015, a cineasta Renata Martins me vira e fala: olha, estou aqui pensando sobre uma websérie, vi esse nome, Empoderados, queria saber o que você pensa, vamos? Isso devia ser o quê? Fevereiro? Devia ser por aí. E aí eu já era do rolê de pegar uma ideia e vai e faz, e vamos ver no que dá. E foi o que aconteceu, assim. Então, eu participei da primeira temporada da websérie Empoderadas, que também
é legal que tem coisas que são muito próximas, né? Então, eu faço Fábula de Voita, a gente grava no final de 2014, e no início de 2015 inicia esse processo de Empoderadas. E aí a gente começa a mapear mulheres negras de diferentes áreas de atuação, de diferentes faixas etárias, para relatarem sobre os seus processos artísticos, sobre o seu processo de entendimento, de subjetividade, de consciência negra, de relação com a sociedade. E aí que vem a MC Sofia, que na época, eu acho que a Sofia a gente conhecia porque a avó dela, a Lúcia Maquena, também está sempre nos eventos, ela faz bonecas super bonitas, e a gente já tinha escutado a música dela, e eu tinha conhecido por conta do Fábula também, que tinham me enviado ela quanto uma das possíveis Giza, mas na época ela já estava um pouco mais velha do que a personagem. E aí a gente vai nesse evento, era viradinha cultural, e ela estava fazendo um show, e as criancinhas cantando junto, a menina dançando, a gente foi muito bom, muito bom. E quando a gente... E é muito legal que eu penso que uma das coisas muito positivas do Empoderadas, e até para que isso se traduzisse em câmera, era uma relação de cumplicidade mesmo. O fato de serem mulheres negras se entrevistando, se registrando, passava uma confiança também para as nossas entrevistadas. E a gente acabava escutando relatos muito bonitos, muito sinceros, uma relação de confiança muito, muito boa. E essa relação de cumplicidade, então a gente editava ali um tempo de 5 a 7 minutos, mas normalmente as entrevistas tinham de 40 a 60 minutos. E não foi muito diferente com a Sofia, a gente ficou conversando com ela e as suas duas dançarinas por pelo menos 30 minutos. E a Sofia é muito espontânea, né? Já era uma menina, na época ela devia estar com 11 anos, e já trazia toda essa bagagem de um trabalho muito bonito que a família dela faz, de reconhecimento, de empoderamento, de afirmação, né? Então, as perguntas vinham e ela falava de uma maneira muito natural, porque já fazia parte dela, né? Esse enfrentamento, essa certeza de quem se é. E eu estava até comentando com uma amiga ontem, eu tenho muitas expectativas nessa geração de 2005, 2010 para frente, que tem conteúdos próximos, possibilidade de acessar conteúdos que são feitos e pensados para a construção da identidade afirmativa delas, né? De uma maneira aonde elas não vão se sentir rejeitadas e nem vão se sentir a exceção de um espaço, né? Então, a minha crença foi muito nisso. E quando a gente lançou esse episódio, foi um boom para a série, a gente já estava conseguindo ter uma repercussão dentro de alguns espaços, mas essa naturalidade, espontaneidade e essa personalidade da Sofia mesmo foi super importante para que a série alcançasse outros espaços e conseguisse levar esse debate do racismo na primeira infância para outros locais também. E acho que é sempre isso, né? Acho que a potência das crianças vem muito na sinceridade que elas têm na fala também. MC Sofia é incrível, né? A série toda é ótima, mas aquele episódio é assim maravilhoso, né? Joyce, tem um comentário aqui pedindo teu e-mail. Ah, né? Tá bom. Né, para te convidar para um evento na Letras da UF, né? Pesquisadora de pós-colonialidade e epistolografia, né? E aí, comentando o quanto Catas de Maio junta isso, enfim, encantada pelo teu trabalho, então pediu o teu contato, e aí acho que vale a pena deixar o contato também para quem tiver interesse, né? Em te procurar. Tá bom. Eu vou passar o do Oxalá, que daí eu respondo, lá tu responde, mas a gente está sempre monitorando, que é Oxalá Filmes,
com S, né, no plural, @gmail.com. Ou solarfilmes@gmail.com. E eu queria te pedir para falar, tu mencionou as questões de representatividade, de representação, falou na APAN, queria te pedir para falar sobre essa luta, né, dos profissionais e dos profissionais negros no audiovisual no Brasil. Nossa. Gente, a PAN já dá para virar um livro de algumas centenas de páginas, assim, mas de uma maneira mais resumida. A associação ela surge de um movimento, né, posterior, aí, já nos anos 2000, que é justamente a luta da gente conseguir formar uma associação onde a gente lute por acesso tanto no mercado, mas acesso também a políticas públicas voltadas para o cinema e para o audiovisual. Em 2016, a gente consegue concretizar a fundação da APAN, aí estabelecendo um diálogo São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, inicialmente, e atualmente, então a gente vai atuando frente às instituições públicas, aqui em São Paulo, a SPCine, o governo do estado, frente a atuações nacionais, a Ancine, mas também em frente às assembleias e Congresso Nacional, e também cada uma das frentes da APAN, que hoje em dia a gente já tem representação em todas as regiões, ainda não todos os estados, mas a gente já tem representações e associados em todas as regiões, e cada parte da associação vai atuando dentro do seu estado, dentro do seu município. Então, isso faz com que os diálogos comecem a ter uma capilaridade e, ao mesmo tempo, a gente vai buscando construir um pilar de atuação, que é, sim, a aprovação de políticas afirmativas em todos os âmbitos, federal, municipal e estadual, projetos de leis que caminhem para mais acesso, para realizadores e realizadoras negros e negras e de povos originários, inicialmente, é o foco principal dentro do projeto de lei que a gente está tramitando, e, ao mesmo tempo, tensionando com o mercado do audiovisual, né? Evidenciando a ausência, acreditando muito no constrangimento sobre a ausência. E hoje somos mais ou menos 500 pessoas pelo país. Então, tem um crescimento. A gente começa com mais ou menos 40 pessoas, e aí, a partir do momento que vai se disseminando a existência da associação, a gente está atualmente no número de 500 associados e associadas, e como você disse, é uma luta, né? Estamos com um fundo de amparo aos profissionais do audiovisual negro, nesse momento, perante a pandemia. Mais informações no nosso Instagram. E a gente vai compreendendo também tantos contextos diferentes de realização, de desejo de produção, de espaço de atuação, buscando. A gente acredita muito na formação também, então as nossas atuações são pensando em formação, em entrada no mercado de trabalho do audiovisual e em acesso a políticas afirmativas e fortalecimento das empresas e produtoras já da galera preta. Então, esses 4 são onde a gente está mais presente, assim. Joyce, a gente está assim, caminhando para o fim da nossa live. Queria te perguntar se tem alguma coisa que você acha importante falar sobre o Cartas ou sobre algum dos temas que a gente abordou aqui nessa live e que eu não te perguntei, nem o pessoal que fez perguntas pela live, enfim, mais alguma coisa que você queira falar? Não, quero agradecer, acho que já falei bastante, às vezes eu me pego falando muito, me desculpe. Mas agradecer o convite, Nina. Acho que
só dizer que a gente precisa acreditar nas nossas possibilidades de mudança, de paradigma, de percepção de mundo, de perspectiva. Eu acredito muito na potência do audiovisual para isso, mas a gente tem outras ferramentas e outras possibilidades de atuação nesse caminho. Agradecer por poder conversar sobre esse projeto que eu gosto tanto e que realmente mudou para mim. A relação com o audiovisual mudou muito a partir do 4 de maio, a partir do que eu compreendi da potência mesmo do cinema, quanto essa relação de encontro, né? E de encontro de diferentes épocas, de diferentes opiniões, de diferentes momentos, tudo isso em uma tela. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas. E a forma como mudou a minha relação com o passado, né? Então, acho que é uma coisa muito importante que a gente comece a nos compreender quanto consequência desse passado. E, como consequência dele, a gente também precisa compreender mais as pessoas que ali estavam e também o que elas estavam fazendo ou não fazendo para chegarmos no momento que estamos hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a quem está também assistindo, fico muito feliz. E para quem quer ver mais o teu trabalho, tu comentou que o Fábula de Voita tá na mostra, né, que é uma parceria da PAN com a Qual é SPCine, esse? né? Então Isso. é spcineplay.com.br, é só acessar lá. Tem a mostra do audiovisual negro, a PAN, e outros trabalhos teus que as pessoas queiram ver. Como é que elas vêm? A gente tem, o nosso Instagram é o mais atualizado hoje em dia, então o Instagram é o Xalá Produções, acho que é o Xalá Underline Produções, e lá a gente vai divulgando muito dos nossos trabalhos, e aí também a gente tem uma página no YouTube, que também tem os nossos conteúdos. Acho que são mais essas duas plataformas mesmo, a gente vai fazendo a principal divulgação, em breve um site, se Deus quiser. Ah, então tá ótimo. Também era outra pergunta que estava circulando por aqui, como assistir outras coisas, então no YouTube, né, acompanhar as coisas também que vocês estão fazendo via Instagram, e a gente agradece muito a tua disponibilidade em participar, a disposição de ceder o filme para a gente exibir. Muito obrigada por essa remontagem do material. Tomara que circule ainda mais do que a websérie circulou. Te agradecer muito por mais essa parceria. Né? Nossa. E agradecer também a todo mundo que assistiu a gente, que fez perguntas, e o nosso Cineclube Virtual da DUF segue enquanto a gente precisar ficar no isolamento, né? Para quem tem condições de ficar no isolamento, tem que ficar, lembrando isso, né? Joyce de São Paulo, eu falando do Rio, né? 2 estados que estão numa situação terrível e dramática, então quem puder ficar em casa, e também a gente se engajar nas iniciativas que possibilitem as pessoas a ficar em casa, né? A Joyce citou iniciativas voltadas para os profissionais do audiovisual negros, né? Então tem várias iniciativas acontecendo que é importante da gente se engajar e reafirmar, né, essa importância da arte e da cultura como dimensões fundamentais, né, para a existência humana plena, né? Um momento difícil como esse nos mostra várias coisas que precisam ser repensadas na nossa sociedade, a importância que se dá para quem produz arte e cultura, né, e para esses produtos, e a importância que todo mundo possa produzir, né, a partir do seu local, contando as suas histórias desse tipo de produto. Acho que a pandemia mostra para a gente, né, gente que
costuma ser tão difamado por aí, né? Os artistas, cineastas, né? Como que as pessoas iam estar sobrevivendo se não fosse que a gente, né, Estão produziu, produzindo, né? que escritoras e escritores escrevendo. Então, esse Cineclube é um espaço muito importante para a gente. Obrigada por contribuir com ele, obrigada para todo mundo que assistiu. E aí, nos comentários, está o e-mail da Joyce, procurem também o Instagram e o canal no YouTube da Oxalá para continuar acompanhando, né, a trajetória dela, que vocês viram que está com vários projetos aí acontecendo, pensados, né, e quando a gente sair do isolamento, vamos começar a ver o mundo. Sim, Então, é verdade. obrigada, Muito Joyce. obrigada. Obrigada, Nina. Até a próxima sessão do Cineclube. Um beijo, pessoal.